Salve, salve galera, beleza pura com vocês? Coisa boa, você que está me acompanhando agora aí. Vamos então lá, primeira aula nossa, isso, nosso bloco de atualidades. Primeira coisa, aula 1, vamos entender atualidades. O legal é esse, é você entender como a gente consegue estudar atualidades de uma forma super tranquila, uma forma super fácil. E o desafio é leitura sim. Eu quero muito isso de você, eu quero que você aprofunde cada vez mais na sua leitura. Entre de cabeça em tudo isso. Bem, uma coisa para você sempre manter-se atualizado, é claro, é ficar ligado no site de notícias. Tem um site muito bom, anota isso aí. Se não anotar, você volta esse vídeo e anota depois, viu? Nós temos o site da BBC Brasil. Você pode dar uma googada lá rápida, coloca lá assim, ó, BBC Brasil. Colocou bbcbrasil.com.br, você vai cair direto no site da BBC. Nós temos a questão da agência de notícias, a Reuters. Ela é uma agência muito bacana, onde você tem conexão internacional e nacional. Então dá para você estar antenado. Professor, mas a minha preocupação geralmente é quando a notícia tem um vínculo meio que viciante, alguma informação. Não, fica despreocupado a respeito disso. A banca, pessoal, a preocupação da banca é trabalhar com a informação. Ela trabalha, ela busca essa informação e o que cai lá? Ela tira um texto dali, né, e cria em cima do enunciado. Esse é o fato. Então você tem que saber essa informação. Então aí um site desse vai te ajudar. Outra coisa boa também para a gente são aplicativos para os nossos celulares. Alguns aplicativos bacanas para o seu celular que você pode estar utilizando é, por exemplo, a questão do UOL Notícias. Você pode colocar esse aplicativo no seu celular. Ah, sua área jurídica, você tem inclusive algumas rádios, como a Rádio Justiça, 104,7, Brasília, essa é a frequência. Você pode estar utilizando também a CBN, você pode estar utilizando a Band FM também. Então, é uma forma de você acostumar seu ouvido à notícia, ao fato, à informação. Outra coisa bacana também que a gente pode estar utilizando muito, fica muito fácil para a gente pensar tudo isso também, são sites de informações sobre concurso. Eu gosto sempre de indicar o PCI Concursos, que é um portal de edital. Então sai um edital, sai notícia, sai informação, opa, deixa eu capturar dali. Cria esse hábito de sempre estar se atualizando, que aí fica mais fácil também. E vinculação de provas. Pega as provas antigas, trabalha com isso também, que facilita bastante o edital. É o que a gente busca fazer para acompanhar e colocar você no eixo dos seus estudos. Bem, informado, antenado, lê uma revista daqui, lê uma revista dali, vamos partir então para uma outra ideia, que é o nosso conteúdo. De cara, eu quero que você olhe, acompanha na tela aí agora, comigo lá, beleza? Você está vendo essa imagem aí? Que imagem que eu destaquei? Eu coloquei aqui o símbolo, né, da bandeira norte-americana e aqui você tem a antiga URSS. Então aqui é quem? União da República Socialista Soviética e aqui eu tenho os Estados Unidos. Professor, que temática? Essa temática, pessoal, nos remete para essa ideia aqui, ó. É isso que eu quero que você associe, que é a temática de Guerra Fria. Opa, como assim, professor? Dentro do contexto de Guerra Fria, pessoal, na verdade, um dos fatos assim, que vai nos chamar bastante atenção aqui, quando a gente pensa no contexto de Guerra Fria, é justamente o período, que é de 1946 até 1990. É o grande cenário de Guerra Fria. Beleza até aí? Vem comigo aqui agora. O que eu tenho que chamar a atenção? Todo o contexto de Guerra Fria, na verdade, quando eu contextualizo dessa maneira para vocês, fica mais fácil você entender todos os fatos que estão acontecendo hoje no mundo. Não é simplesmente falar de um aspecto histórico e geopolítico, não. Não é isso que eu quero. Eu quero destacar com você, exemplo, Coreia do Norte. Poxa, professor, eu sei que Coreia do Norte é comunista. Exatamente. Eu sei que você sabe disso, você está antenado, você está acompanhando, principalmente o contexto de Donald Trump tentando fazer um acordo pacificador com a figura do Kim Jong-un. Pois bem, aquele cenário da Coreia do Norte, ele surgiu aonde? Ele surgiu justamente dentro da Guerra Fria. Ano 1950, quando nós tivemos ali no contexto de 1950 um aspecto que foi a Guerra da Coreia. Coreia do Norte comunista e Coreia do Sul capitalista. Você teve o quê? Uma divisão das duas Coreias, certo? Olha aí, surgiu essa rusga, essa briga lá no contexto da Guerra Fria. Outro aspecto legal para você entender a Guerra Fria, sabe qual é também?
quando a gente pega o surgimento entre 1946 e 1948 da situação do Estado de Israel. 47, você já estava ali trabalhando com a legalização e oficialização de Israel para 48. Surgiu Israel, a população israelense então foi crescendo, os judeus, a população palestina, árabe, islâmica foi sendo massacrada dentro do contexto ou reduzido o seu espaço na faixa de Gaza. Aconteceu o quê? Isso aconteceu dentro do contexto de Guerra Fria. Olha aí, briga que está até hoje lá. Sim, como é que eu contextualizo isso hoje? Pega a referência que foi em dezembro do ano passado, quando o então, dezembro do ano retrasado, melhor dizendo, que foi pegando 2017, quando então presidente Donald Trump, ele pegou e falou, olha, a embaixada dos Estados Unidos não mais será em Tel Aviv, eu vou transferi-la para Jerusalém. Pois bem, essa transferência para Jerusalém causou um grande rebu dentro do mundo árabe. E o presidente do Brasil, a figura do Bolsonaro, havia colocado isso também. Falou, é uma ideia, a gente pode fazer isso também. Desistiu. O ano de 2019 chegou, o presidente Bolsonaro tomou posse e o que ele fez? Ele pegou e criou apenas um escritório comercial em Jerusalém, mas manteve a embaixada em Tel Aviv. Viu como a gente consegue fácil fazer uma contextualização histórica? É isso que eu chamo a atenção para você. Você ter essa contextualização, sabendo a importância do aspecto de Guerra Fria, essa transposição até chegar na nossa contemporaneidade. Porque você vai ver um boom depois do fator de globalização. E é claro, dependendo da banca que nós temos em mente, a banca ela exige isso. Ela vai te colocar nesse eixo, ela vai te contextualizar. Ela tem uma forma de pegar também o candidato, né? Então fica ali a ideia. Bem, de olho na sua tela de novo, acompanhando a tela comigo. Aqui eu coloquei a parte conceitual para a gente ter uma noção, né? Guerra Fria, 45-90, e pegando a referência, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro. Segundo, democracia, comunismo, capitalismo, socialismo, tá? O contexto do comunismo aqui, ele representa o aspecto político, tá? Então aqui, ó, quando você pega essa ideia democrática e comunismo, eu tenho isso aqui em mente, ó, o contexto da política, certo? E aqui embaixo, galera, eu pego o fator econômico. Ah, professor, sempre fiquei com essa dúvida. Não, agora vamos sanar essa dúvida. Aqui eu pego esse aspecto econômico. Porque o contexto socialismo, eu gosto de lembrar desse viés aqui, ó. Você pega essa ideia, o contexto social, tá vendo? O contexto do capital, que é contrapor esses dois aspectos. Chama atenção para nós também aqui o simbolismo, né? A figura do tio Sam, a figura do operariado, a subdivisão do mundo, o contexto da cortina de ferro, a ideia dos países do contexto da América do Norte. Então você tem toda uma estrutura que nos monta a essa Guerra Fria. Acompanhando aí daí. E que eu coloquei a característica geral, só para você ter uma noção também, quando a gente evolui dessa Guerra Fria e vem partindo para o aspecto contemporâneo, que é o quê? As características econômicas também dessa globalização. Por quê, professor? Pelo seguinte, pessoal, deixa eu voltar aqui com você, porque aqui dentro desse aspecto, ó, é onde vai ter a ideia para chegar aqui, dentro do aspecto globalizante. É aí que é a grande sacada nossa. De que maneira tudo isso acontece? Bora pensar comigo agora aí. Ó, quando eu falo aqui dessa estrutura nossa, do cenário de Guerra Fria, não posso esquecer com você de lembrar de alguns aspectos aqui marcantes. Primeira coisinha é justamente o cenário de Israel. Exatamente aqui, ó. Israel é um cenário, certo? Certo. Que é o contexto de 1947. Opa, deixa eu arrumar aqui para vocês. Melhor, pronto. Então, que é o contexto de 47, né? Só para a gente ter uma referência. E ao mesmo tempo, pessoal, isso aqui se encaixa onde? Isso aqui se encaixa aqui, ó, dentro do cenário de Oriente Médio, tá? É um contexto extremamente forte para a gente ter como noção. E ao mesmo tempo, aquilo que eu falei há pouco, no começo da nossa aula, que é o contexto da Guerra da Coreia. Exatamente aqui no contexto da Guerra da Coreia. Nós também vivenciamos o cenário da chamada crise do petróleo, tá? Crise do petróleo, importante aqui nesse aspecto, 1973, para ser mais exato com vocês. Então, o que você está observando? Você está observando um momento
que é justamente aí o contexto de alguns fatos dentro da Guerra Fria que nos chamam a atenção. É claro que eu não destaquei, por exemplo, corrida espacial, corrida armamentista. Então, vem comigo aqui de olho na minha tela agora. Ó, o que eu tenho? Você tem corrida espacial, você tem corrida armamentista, nós temos vários aspectos que marcaram esse momento de transição dessa Guerra Fria. A situação da corrida armamentista, por exemplo, vai fazer com que as outras nações tentando criar sua arma nuclear. Inclusive, foi daí que saiu o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança, para quem não lembra, ele é composto por 5 países efetivos, membros efetivos e permanentes. Exatamente, membros permanentes. Então você tem 5 membros permanentes. Dentro desse contexto, desses 5 membros permanentes, vou citar para vocês, é claro, quais, né? Eu estou falando então de quem? Estou falando vou falar dos aliados primeiro, tá? Estados Unidos, França, Inglaterra. 3, beleza? Beleza. Quarto, né? Rússia. Quinto, China. Então, 5 membros permanentes. Esse cenário vem desde quando, professor? Vem desde a década de 70, para você ter uma ideia. Desde o cenário nosso da década de 70 que você tem essa pegada, essa forma do Conselho de Segurança. Pensando no contexto de Guerra Fria. Aí sim a gente evolui. Aí sim a gente passa para outro cenário que é de globalização. Mas o que marcou o fim da Guerra Fria? A queda do Muro de Berlim, certo? Isso foi um marco. E aí depois, a abertura econômica norte-americana perante a Europa e, é claro, a Rússia, o grande contexto da URSS, vem por terra. Mikhail Gorbachev, por exemplo. Então você tem todo um cenário de mudança no mundo, velho mundo, na Europa, tanto oriental quanto ocidental. Então as estruturas começam a casar. Hoje, por exemplo, eu não posso dizer que a Rússia é o país onde tem a ideia de tentar implementar uma estrutura comunista. Não, isso não cola mais. A Rússia, na verdade, ela quer ter uma grande perspectiva, uma grande abertura comercial. A vontade hoje de Vladimir Putin é ter um controle capitalista em cima dos países do leste europeu, impedindo o crescimento norte-americano para o leste europeu, que uma vez já foi da Rússia, mas não desde uma ideia comunista. Isso é passado, tá bom? Fique ligado a isso. As nações comunistas que nós temos hoje, se eu falo de uma Coreia do Norte, se eu falo de uma Cuba, são limitadas. Professor, e a China, que também estava dentro desse contexto de Guerra Fria, que também está dentro desse contexto da estrutura da globalização? A China, turma, fica ligado nela de uma outra ótica. A China, ela tem uma economia capitalista aberta, certo? Você pega várias marcas, a Xiaomi, por exemplo, aparelho de celular, saindo de lá, estão dando um reboot danado sobre isso. Você tem uma outra vertente também, que é o contexto de grandes marcas que hoje elas operam lá dentro, elas conseguem fazer a fabricação e dentro da China pela contexto dessa mão de obra barata. Falando em capitalismo, a economia chinesa é capitalista. Agora, se eu pego o fator da política, eu já tenho uma outra vertente. A política, tá? Não esqueça, a política chinesa é comunista. Tá? Então você não tem um livre acesso como do contexto do Google, por exemplo, para acessar. Você é sim monitorado, os sites são protegidos. Então isso é uma forma política de ser do comunismo. Mas a China tem essa diferença. É um país, um mega país hoje no mundo. O mundo todo vende para os chineses. O Brasil, para vocês terem ideia, nós vendemos horrores para os chineses. E um comércio extremamente forte. Eu estou falando de soja, eu estou falando do contexto do milho, por exemplo. Estou falando do feijão, N produtos. E sem falar também dentro do contexto de minério de ferro, por exemplo. Então, é um mercado gigantesco, ok? De olho então na sua tela aí agora, acompanhando, eu coloquei uma outra ideia, que são as características econômicas da globalização. Tá observando? Acompanhar comigo. Dentro desse contexto então das nossas características da economia da globalização, eu destaquei alguns pontos persistentes ali pra gente. Primeiro, um dos principais aqui, ó, um dos principais elementos da globalização é a expansão do comércio mundial, sendo que a busca por vantagens competitivas traz como consequências 4 principais fatores. Então aqui nós temos, ó, aumento
da concorrência entre os mercados, sim. Então você passa a ter esse aumento hoje. Os mercados eles estão crescentes cada vez mais, competição, né? Com as trocas comerciais acontecendo entre diferentes países, a concorrência aumentou a nível mundial e teve reflexos na economia e na política. E grande circulação no mercado financeiro também, né, galera? O mercado financeiro é constituído por bancos e bolsas de valores, que são instituições que negociam as ações das empresas e assim faz a ligação entre empresas e pessoas com capital sobrando e as sem capital. Através das bolsas de valores é atraído o capital especulativo também, denominado de capital volátil. Isto é, um dinheiro que pode entrar ou sair com facilidade naquele mercado. Globalização. Vem comigo aqui na minha tela, de olho aqui em mim. Galera, esse aqui é um aspecto que eu coloquei dessa globalização só para a gente ter uma noção básica. Sabe por quê? Porque eu tenho vários aspectos para lembrar a globalização com vocês. Eu coloquei um conceito básico para a gente ver que a economia ela é pujante, ela é crescente, ela vem aumentando, né, em várias ações dantescas, eu diria para vocês. E aí então nós temos um aspecto que muito me chama a atenção. De olho nessa minha tela aí, tá vendo? Coloquei meu quadro para você agora. E aqui, gente, o tema central, é claro, mantenho o foco para você em globalização, beleza? Ótimo aqui. Mantive esse foco em globalização e aqui eu gosto de lembrar para vocês alguns aspectos. De cara, gente, quando a gente chama a atenção do neoliberalismo, tá bom? O neoliberalismo, você lembra que é uma política econômica, né? Surgiu com o liberalismo, que nós tínhamos lá no comecinho, isso na década de 70 para 80, e depois ele evoluiu na década de 90 por neoliberalismo, ok? O neoliberalismo, então, eu gosto de lembrá-los que ele trabalha com a ideia do Fundo Monetário Internacional, famoso FMI. Ele desenvolve uma outra ideia também para a gente, que é em cima do contexto de privatização, um aspecto marcante aqui para a gente também, esse cenário da privatização. Ele entra também na outra vertente, que é o ajuste de gastos, tá bom? Então você tem aqui o aspecto de ajuste de gastos, também ligado a tudo isso, que é controle de gastos, aquela coisa toda. O neoliberalismo ele também traz uma outra ideia, que é esse contexto aqui, dos chamados blocos econômicos, tá? Ó, viu? Blocos econômicos. Então os blocos econômicos também entram nessa parte de globalização, para a gente ter uma ideia legal de tudo isso. E dentro desse cenário ainda de blocos econômicos, você passa a ter a ideia de capitalismo, capitalismo de consumo, tá vendo? A ideia de capitalismo de consumo. Então aqui eu coloquei uma vertente bem econômica para a gente pensar. Porque se eu dividir aqui, eu também posso utilizar, e é legal falarmos sobre isso, porque a globalização traz consigo essa ideia aqui, meio ambiente, tá vendo? Então nós temos uma ideia do contexto do meio ambiente que é muito forte, que é a ideia de sustentabilidade, aquela situação toda que tudo isso marca a partir da década de 90, certo? Então a partir da década de 90. Então é bem marcante isso aí para a gente ter em mente, para a gente ter a noção do que a gente está destacando. Então isso é globalização, um resumo básico dessa ideia mental que eu quero que você sempre fique ligado. Vem comigo aqui agora, beleza, olhando aqui. Então o que nós temos ali? Eu destaquei o fator de globalização para você se ligar no que interessa, o que nos marca até então, tá? Esse cenário de globalização é que abriu esse mundo que a gente tem hoje, esse leque de oportunidades que o mundo nos oferece. Tá aí uma ideia para a gente ter em mente, né, de uma maneira melhor também. E aí, vou aproveitar para a gente colocar alguns temas que vamos estar trabalhando aqui no nosso curso também. Listei 9 temas centrais, tá bom? Fica de olho nesses temas aí, acompanhando na sua tela. Eu destaquei nosso foco em crise política no Brasil, previdência social, a crise carcerária, Estatuto de Desarmamento, Israel e Palestina, Coreia do Norte, a década da China, a era Trump e refugiados, certo? Acompanhou todos aí? Vem comigo aqui de novo. Então, galera, aqui nós temos 9 temas marcantes. Mas, não só lembrar desses temas, eu quero começar e fazer algo diferente com vocês, que é lembrarmos
principalmente do contexto que temos, sobre fatos recentes. Porque tem uma das ideias que nos chama muita atenção, é para fazer uma relação com fatos recentes. Né? Muitos alunos não conseguem, tem hora, lembrar e puxar esses fatos recentes que podem estar na sua prova. E aí, fazendo o levantamento desses fatos recentes, peguei alguns fatos que me chamam a atenção de novembro de 2018 para cá, só para você ver como é que é feita a construção de um tema. Eu listei há pouco para vocês os temas que nos interessam, é claro, né? Refugiados, crise política, o contexto que a gente vai falar sobre a previdência social, toda essa estrutura, até lembrarmos um fato recente. Como é que são esses fatos recentes que também vão estar em sua prova? Isso é um detalhe, tá? Fato aqui, fato ali, vai estar lá. Pegando então o primeiro deles, acompanhei de olho na sua tela, observando ele. O que eu tenho aqui? Eu tenho novembro de 2018, como você está vendo aí. Redução de ministérios do governo Bolsonaro, que foi uma proposta do presidente que já tinha sido eleito, né, aquela coisa toda. Novembro de 2018 foi agitado para o presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, que se ocupou de organizar o governo que assumirá o país em 1º de janeiro de 2019. Uma de suas principais tarefas foi definir quais ministérios serão mantidos e quais extintos, já que durante as eleições Bolsonaro prometera diminuir o número de pastas. Essa é a questão. A meta é passar dos 29 ministérios atuais para 15. Não conseguiu, a gente sabe hoje, podemos falar que chegou a 22, né? Para conseguir diminuir esse número, Bolsonaro criou os apelidados superministérios, que unem pastas antigas em um só. É o caso do Ministério da Economia, liderado pelo Paulo Guedes, e inclui o Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. E o próprio Ministério da Justiça de Sérgio Moro. Vem comigo aqui de novo, de olho na minha tela agora. O juiz Sérgio Moro pegou o subministério Segurança Pública, o Ministério da Justiça, para desenvolver também essa ideia. E aí, pessoal, o que entra nesse assunto? Nesse assunto em particular, chama a atenção para a gente a questão política. Essa questão política ficou em evidência, certo? Certo. Se ela fica em evidência, tá aí um ponto para a gente pegar como questão. Aqui você teria um enunciado de uma questão, logo depois falando sobre a situação política dos ministérios, a redução, aquela coisa toda. Então a banca ela trabalha geralmente assim. Quando pega um fato recente, ela desenvolve essa ideia justamente nesse ponto desse fato recente, que é o que interessa bastante. Outra ideia, vamos lá. Peguei aqui outra ideia, trabalhando aqui agora com o contexto que a gente tem para lembrar do Enem. Enem 2018 aí, tá vendo? Você está acompanhando comigo na sua tela agora. Que eu peguei um tema também bastante polêmico, ó. Enem 2018 deu o que falar. O último ano foi marcado por acalorados debates sobre política e ideologia. Foi nesse contexto que algumas questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado em novembro de 2018, deram o que falar. Algumas perguntas das provas de linguagem e ciências humanas tratadas da ditadura militar no Brasil, socialismo, comunidade LGBT e violência contra a mulher, que é aquilo que a gente sempre lembra, contexto do feminicídio aqui, por exemplo, né? Diante das polêmicas, o presidente eleito Bolsonaro afirmou que tomará conhecimento do conteúdo do Enem antes da aplicação da prova. Bolsonaro, que estava prestes a anunciar Ricardo Rodrigues para o Ministério da Educação, ainda afirmou que o futuro ministro seria alguém que entendesse que o Brasil é um país conservador. Bolsonaro ainda disse que queremos que na escola a molecada aprenda algo que no futuro lhe dê liberdade, que ela possa ganhar o pão com o trabalho, não fique com essas questões menores que a gente vê por aí de ideologia de gênero. Então, você vê que ele tem uma sua linha de pensamento. Detalhe, o que aconteceu de diferente? Von Trauven, que é o atual ministro da Educação, tinha um chileno que saiu fora, entrou um novo, que é muito mais tecnicista. O Enem, a postura, possivelmente nós vamos ter um Enem bem diferenciado mesmo, isso é um fato, negável hoje em dia. Ele vai passar por uma forte transformação, o Enem, e é claro que ele já está no controle da situação das questões. Isso gerou uma polêmica, né? Quando o presidente falou assim, olha, eu vou puxar para mim essa questão aí de observar a prova do Enem. Quebra, inclusive, até algumas condutas dentro do próprio cenário do Enem, né? Isso é um fato, não tem para onde correr, né, pessoal? Mas, a ver, esse aqui é um caso a ver. Como é que isso poderia ser uma questão de prova, professor? Uma questão de prova poderia estar colocando isso aí como algo do gênero. O presidente eleito falou que não vai mudar o Enem de forma alguma e concorda com tudo que foi feito. Esse item está errado. Então, você tem essa maneira. É uma notícia de grande circulação e aí você trabalha, constrói ela em uma questão.
Essa que é a sacada, beleza? Ótimo. Que mais? Aqui eu peguei uma outra ideia para a gente pensar também, que é essa daí, ó, de olho na sua tela, olha o slide, vamos lá. Mais médicos, a ação de Cuba de retirar médicos do país. No dia 14 de novembro de 2018, o governo de Cuba anunciou sua decisão de retirar os médicos cubanos que atendiam no Brasil. Esses profissionais da saúde chegaram ao país pelo acordo Mais Médicos, firmado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff. Até 12 de dezembro de 2018, um total de 8.471 médicos cubanos deixarão o Brasil. A nota emitida anunciando a decisão de Cuba explica o quê, gente? Olha lá. O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, fazendo referências diretas, depreciativas e ameaçadoras da presença de nossos médicos, declarou e reiterou que modificará termos e condições do programa. Mais médicos, com desrespeito à Organização Pan-Americana da Saúde e ao conveniado por ela em Cuba. Com Cuba, ao pôr em dúvida a preparação de nossos médicos e condicionar sua permanência no programa, a revalidação do título é como única via à contratação individual. Beleza? Então, ou seja, ele inclusive, vem comigo aqui de novo, ele inclusive alegou que o salário do médico não poderia ser cortado de 10 para 3 mil, o restante ser enviado para Cuba. E ele começou a questionar essa situação toda. Isso eleito já, não tomado posse. O que Cuba fez? Cuba pegou e falou, então a gente imediatamente convoca todos os nossos médicos para cá de novo. E aí foi o que aconteceu. Os médicos, alguns outros desertaram, ficaram, mas foi uma quantidade muito pequena. Voltaram para Cuba. E é claro, aí você deixou muito claro, muito mais assim, aberto essa ideia, de que o presidente Bolsonaro está ligado em questões ideológicas. Exatamente isso. Ele faz questão de deixar isso muito claro. Né? Fala, olha, esse negócio de comunismo, essa ideologia toda, não concordo, não é por aí. Quero trabalhar com essa vertente mais de ideologia capitalista, neoliberal, não quero saber disso. Então, isso vai de encontro, essa teoria toda, né, da situação que a gente tem dos cubanos, e os cubanos foram-se embora. E aí você para e pensa, professor, e aí, o programa Mais Médico ele conseguiu se recuperar? Não, ele não se recuperou. Né? Nós temos os nossos médicos brasileiros que não estão a fim de encarar uma área como o norte do Brasil, a região dos cantões da Amazônia, Roraima, Acre, Macapá, Amapá, então não querem. Aí você tem essas barreiras dentro do programa Mais Médico. Então, não foi algo assim muito positivo que aconteceu. Mas fica ligado nisso aí também, que é um fator que nos chama a atenção. E aí, avancei para mais um fato, que dá para a gente comentar mais esse fato aqui agora, que é dezembro de 2018 ainda. Olha lá, o atirador de Campinas, e na área de segurança, fica de olho na sua tela aí. Segundo a Polícia Civil, Euler tinha histórico de depressão e mania de perseguição. Desempregado desde 2015, o atirador morava com o pai e não tinha relação com as vítimas. A motivação do crime ainda é investigada. Conforme relatado em reportagem do G1, há indicações de que Euler tentou comprar a arma utilizada no ataque do Brasil, o que não foi possível. A polícia investiga se a aquisição foi realizada no Paraguai, já que os trechos do Diário do Atirador relatam uma viagem ao país vizinho. Além de causar espanto, o atentado reacendeu a discussão sobre a alteração do Estatuto do Desarmamento, algo que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, defende. Durante sua campanha eleitoral, Bolsonaro prometeu flexibilização do processo para a compra de armas, inclusive o que está acontecendo agora em 2019 é isso. A flexibilização, quem for atirador, esportista, pode ter até 15 armas em sua casa. Se o cara for colecionador, mais de 5. Então, ou seja, e sem falar também que se eu sou praticante do tiro, eu posso, da minha casa até o stand de tiro, antes levava o armamento no estojo, né? E desmuniciado. Agora não, eu posso levar essa arma municiada comigo. Pensa no caminho, na rota. Pensa você que está no contexto mesmo na área de segurança pública, o que não pode acontecer? Fica ligado, fica atento. Então aqui eu coloquei mais um fato só para a gente se ligar como que as notícias correm e a gente tem que estar atento a essas notícias. Beleza? No próximo bloco tem muito mais para vocês. Valeu, galera!